Olá a todos, o meu nome é Fred Canticastro e pessoalmente acredito mesmo que existe um próximo nível para todos nós, seja em que área da vida for. A minha missão de vida tem sido descobrir e desconstruir e depois partilhar quais é que são os princípios, qual é o mindset, quais é que são as estratégias que nós podemos utilizar para governar a nossa vida e sermos bem-sucedidos a chegar aos nossos objetivos. Faço em seminários ao vivo, faço-os em workshops com empresas que querem capacitar ao máximo o potencial dos seus colaboradores e em rubricas de conteúdo como esta, o Let's Talk, que é uma rubrica de conteúdo desenhada para trazer os maiores líderes do mundo empresarial e perceber o que é que os faz ser bem-sucedidos. Estamos hoje aqui com a Inês Veloso, diretora de Marketing e Comunicação da Randstad, e este é o Let's Talk. Bem-vindos, vamos começar. Antes de entrarmos a fundo neste episódio, eu quero que saibas que este episódio é patrocinado pelo Grupo Pior. Ora, o Grupo Pior, eu mal conheci o Grupo Pior, tornei-me imediatamente cliente do grupo e por um motivo. Porque este grupo ajuda-te a estares focado naquilo que é realmente importante no teu negócio. Porque se geres um negócio ou se geres a divisão de um negócio, sabes perfeitamente que existem um conjunto de atividades que são essenciais, em que tu deves estar focado, em que deves investir o teu tempo. Mas existem outras atividades que também são importantes, algumas até obrigatórias, como segurança no trabalho ou contabilidade, mas que não é aí que tu deves investir o teu tempo e que aquilo que deves fazer é delegar isso a profissionais de qualidade que são especializados nessas áreas. E é por isso, é isto que me apaixona no grupo, sinceramente, porque este grupo tem 9 empresas diferentes, cada uma dessas empresas é especializada num serviço que a tua empresa certamente precisa, por ser importante ou obrigatório, mas que não é chave no teu negócio, mas tem que lá estar, e cada uma destas 9 empresas é especializada nisso e ajuda-te a garantir que tu vais estar focado naquilo que é realmente essencial no teu negócio. Eu utilizo isto nas minhas 2 empresas e, sinceramente, acho que se utilizares, vais ficar surpreendido pela quantidade de tempo e de foco que, de facto, nos é poupado. E é isto, espero que gostes do episódio. Até já! Inês, bem-vinda. Obrigada. Eu gostava muito de começar a entrar pela tua história. Conta-me um bocadinho como é que tu és hoje em dia, és diretora de Marketing e Comunicação da Randstad, uma empresa enorme. Como é que chegaste aqui? Começando, se calhar, do princípio. Sim, começando do princípio. Começa pela faculdade. Sim. Eu acho que o caminho da faculdade ainda tem um antes da faculdade. Ou seja, eu com 15 anos comecei a escrever. Okay. E quando comecei a escrever no DN Jovem e comecei a ganhar concursos literários e, portanto, percebi claramente o que é que queria ser. Queria ser escritora. Ok. Mas diz-me já agora, por curiosidade, tu tinhas essa paixão pela escrita, mas querias ser jornalista? Não, na verdade, eu era boa aluna, portanto, gostava de escrever, achava graça. Mas depois comecei a ler, aliás, foi com o Oliver Twist do Charles Dickens. Okay. Gostei imenso do livro e a vontade que tinha de partilhar o que estava a ler naquele livro acabou por se concretizar em texto. Okay. E depois foi engraçado porque na altura da DN Jovem, não havia online e portanto na altura da DN Jovem o que fazia era tu enviavas os textos para lá e depois eles faziam-te uma crítica e eram sempre muito construtivos. E na altura eu lembro-me que o primeiro texto que enviei era, imagina, tinha 15 anos, falei sobre as drogas e o suicídio, aquela coisa muito de teenager. E eles responderam a dizer, ótimo esforço, já percebemos que tu gostas de escrever, mas escreve sobre coisas que tu conheças e que te façam sentido. E eu depois, o segundo texto que enviei para lá, era um texto sobre uma miúda da escola secundária, não é? Que estava apaixonadíssima por um rapaz da escola e era tudo o que ela pensava sempre que ele passava por ela. E foi o primeiro prémio. Uau! Portanto, passei assim de uma não publicação para... e claro, é muito mais motivador e de repente tu percebes que há uma série de coisas que existem à tua volta que tu consegues vivê-las e escrevê-las, transformá-las e ao mesmo tempo chegares a outras pessoas através da escrita. E portanto depois houve um processo, depois ganhei um concurso em que fui representar Portugal na Comissão Europeia e trabalhei numa rádio. E com que idade? 15. 15 anos. Uau. Sim. Uau. Fez-te crescer de certeza muito aceleradamente. Sim, ajuda-te a perceber que há muito mais mundo, ou seja, estamos a falar de uma altura, sou pessoa antiga, portanto estamos a falar de uma altura em que não havia internet, não havia, portanto tu concorrias a enviar uma carta em que enviavas o texto e depois alguém te ia dizer, e as distâncias dos países era muito maior do que aquilo que tens hoje, não é? Portanto, teve aqui um impacto grande. E era preciso decidir o que é que eu ia fazer, não é? Tinha boas notas, portanto permitia-me escolher, então que curso é que eu vou tirar? Não há curso de escritora. Eu tinha média de 19, portanto não fazia sentido não tirar um curso, não é? Portanto, tinha que haver aqui qualquer coisa. E então lembro-me na altura de 11º ano, estava decididíssima e ia para jornalismo. Eu era responsável do jornal da escola e, portanto, era o mais próximo de alguém que consegue escrever todos os dias.
No 12º ano mudei de escola e quando mudei de escola conheci uma das minhas amigas ainda hoje, que o pai é advogado. Okay. E o pai dela há um dia que me diz, ótimo, queres ser jornalista porque queres escrever, então diz-me que jornalistas é que tu gostas. E eu comecei a dizer, Miguel Sousa Tavares, e ele, são todos advogados. Uau, não fazia ideia disso. E eu pensei, pois é, são todos advogados. Porquê é que eu vou tirar jornalismo? Se eu quero ser jornalista, vou tirar direito. Porque o curso é muito mais conceituado, dá-me uma alternativa se eu não conseguir chegar ao jornalismo, se eu não conseguir chegar à parte da escrita e, portanto, vou tirar direito. E, portanto, 12º ano, todos os dias de manhã, olhar para o espelho e dizer eu adoro direito, eu adoro direito, eu adoro direito. Eu acho que isto é um bocadinho o que acontece com os atores, não é? Chega uma altura que tu vives tanta personagem que não percebes qual é a tua pele e qual é a pele do personagem. Mas tu fazias mesmo isso? Ou seja, sim, claro, claro, e adorava. E repara, eu no 11º ano pude escolher direito e não escolhi, porque achava que aquilo não tinha criatividade, era maçudo, e portanto em um ano, 365 dias, mudar o mindset. E fazias afirmações mesmo em frente ao espelho? Sim, e acima de tudo eu acho que aquilo que eu fui percebendo ao longo do tempo foi nós temos a capacidade de fazer tudo aquilo em que assumirmos esse compromisso. Eu não sinto que sou melhor do que ninguém, mas também não sinto que não consigo chegar onde alguma pessoa chegue. Completamente. E portanto, se há uma pessoa que consegue lá chegar, eu também consigo. E portanto aqui foi um bocadinho este caminho que é... E sentes que é um nível de compromisso é aquilo que te faz lá chegar? Sim. Não é só, obviamente, mas precisas ter esse nível de compromisso. Precisas ter, quer dizer, tens que ter o target, ok? Tens que saber, mesmo que em muitas situações, eu sabia sempre qual é que era o meu objetivo final. Eu costumava dizer, e ainda está lá, o meu grande objetivo em todo o meu percurso é que eu consiga chegar a uma altura da minha vida em que estou perto do mar a escrever só. E depois tudo o resto é um caminho. E depois vais fazendo estas escolhas. O curso universitário é para te ajudar a ter caixinhas. Convém ir para um curso que te ajuda a ter caixinhas boas. E caixinhas é como é que tu organizas o teu raciocínio, conhecer as pessoas que te estimulem, que te desafiem. Porque a verdade é que a maior parte do conhecimento que tu tens na faculdade, ao longo do tempo, torna-se obsoleto. O conteúdo, não a forma. A forma de chegares lá, a forma de responderes, a forma de aprenderes e a forma de te reinventares constantemente. Então sentes que essas competências foram as que aprendeste mais na faculdade? Não o conteúdo em si, obviamente que aprendeste também. Eu adorei, ok? Eu adorei. Ou seja, no fundo, o que é que eu fiz? 12º ano, vou para Direito. Faculdade de Direito de Lisboa. Nunca com o objetivo de ser advogada, mas com o objetivo de, quando eu chegar ao 5º ano, tenho que arranjar ali uma estratégia para chegar ao jornalismo. Porque eu vou lá chegar. Acho brutal. Portanto, fazer aqui um bocadinho a volta. E a verdade, eu gostei imenso do curso. Okay? Eu acho que o curso de Direito é tudo menos um curso de decorar. É um curso essencialmente de interpretação. É um curso para quem tem mania que tem razão. Tenho um bocadinho. Portanto, ajuda se tu gostares de ter uma ideia que se impõe, não é? E se fores uma pessoa que não é assim porque eu digo. Ajuda-te a argumentar? Sim, muito. Ajuda-te a argumentar, ajuda-te a ver que há sempre dois lados. Eu costumo dizer que os advogados têm esta particularidade, que é, se eles insistirem muito que o céu é verde, há um deles que te vai conseguir convencer. Porque a verdade é que a estrutura, a fundamentação, até a parte criativa, uma parte criativa que é mais séria, não é? Nós associamos a criatividade sempre a uma coisa muito fun. Mas a criatividade... O conseguirmos estruturar a nossa comunicação de forma a que a outra pessoa siga o nosso caminho não deixa de ser também um processo criativo. Claro, não é? Tens de pôr na pele da pessoa, perceber como é que ela pensa completamente. E perceberes como é que crias aí aquele momento de comunicação e não de informação. E portanto eu acho que aí o curso foi ótimo. Falamos só já agora, porque deste-me uma pista interessante. Qual é a diferença para ti entre informação e comunicação? Ou seja, eu percebi, mas para quem esteja a ouvir, como é que tu fazes para que aquilo que comunicas com alguém, seja hoje em dia numa pessoa que trabalha contigo, não seja informação, mas seja comunicação? Eu acho que esse é o maior desafio. Ou seja, é muito fácil tu criares informação, criares conteúdos, criares dados. O mais difícil é tu conseguires transformar isso em comunicação. Ou seja, garantires que tens uma pessoa do outro lado que está efetivamente a ouvir e a assimilar. Há dados interessantes que mostram que, por exemplo, tu hoje em dia estás sujeito a 36 horas de conteúdo por dia. Uau.
E o que eu costumo dizer é, o conteúdo hoje conseguiu ultrapassar a barreira do tempo, não é? Um dia tem 24 horas, mas tu estás exposto a mais conteúdo do que o próprio limite do tempo. É uma loucura. O tema é, porque mudámos o conceito, não é? Hoje vemos televisão com o telemóvel ao lado e se for preciso temos o tablet também. E estamos a ser... Toda a informação está à nossa volta. O tema da comunicação é aquilo que não só está à nossa volta, mas aquilo que tu interiorizas. Ok. E é o tema do bidirecional. Ok. E esse é o maior desafio hoje em dia. Eu lembro-me quando, e fazendo aqui um salto no tempo, eu lembro-me quando entrei para a Randstad, uma das coisas que se dizia muito em termos de desafio da empresa era o tema da comunicação. As pessoas sentiam que não havia comunicação. Interna ou externa? Interna. Internamente, uma das coisas que as pessoas diziam era que a comunicação não fluía tão bem. Que é uma coisa... A maior parte das organizações sofrem deste mal. Quanto maiores forem, maior. A verdade não é essa. A verdade é que cada vez mais as pessoas não estão... tiram pouco tempo para a comunicação, não é tanta informação, porque nunca como hoje as empresas tiveram tantos veículos de comunicação. É a intranet, são as redes sociais, a própria empresa vai comunicando tudo o que tem a ver com os serviços de messaging, todas elas estão cada vez mais com estas soluções. O desafio é como é que tu garantes que dentro dessas comunicações todas e desse excesso de canais, tu garantes que estás efetivamente a comunicar. Então, para ti comunicar quer dizer que a outra pessoa interioriza, é a diferença? Sim, quer dizer que tens, eu costumo dizer, e digo isto muitas vezes à minha equipa, é o mais básico, foi aquilo que aprendi no primeiro ciclo, emissor, receptor, mensagem. É o mais básico, não há nada mais básico, mas isto é o desafio dos nossos tempos, que é, eu tenho muitos emissores, tenho muitos canais, portanto há muitas mensagens a passar, tudo para um único receptor. Portanto, como é que eu garanto que a minha mensagem é aquela que ele efetivamente ouve? Porque ele ainda não ultrapassou essa barreira do tempo. Ele não vai consumir tudo. Claro. E não vai interiorizar e responder a tudo. Não é? Claro. Este bidirecional. E quais é que são as tuas estratégias? Como é que tu garantes, quando tens alguma informação a passar, alguma comunicação a fazer, como é que garantes que passas de informação para comunicação? Eu acho que tu aí tens de fazer um mix. Tens de fazer um mix entre... tens de conhecer bem o teu target. Ao conheceres bem o teu target, tu sabes como é que falas com ele. E aqui voltamos à parte mais... se nos lembrarmos, não é? Nós sabemos como é que falamos com os nossos pais, que não é igual a como falamos com os nossos amigos, que não é igual a como falamos com uma chefia, ou o que seja. E aqui é exatamente a mesma coisa. Não achar que dentro da organização as pessoas são todas iguais, porque não são. Segundo, identificar claramente aquilo que tu queres que seja a mensagem. Não tentes passar muitas mensagens numa comunicação. Na melhor das hipóteses, tu consegues passar 3. E é se fores muito eficiente. Tens mesmo essa regra? 3 no máximo? Sim. Okay. Não podes tentar passar mais de 3 ideias e, idealmente, não tentes 3. Tenta menos, porque 3 é... Ok. Segundo, garante o conteúdo. A forma como tu elaboras o teu conteúdo tem que estar diretamente relacionado com o teu target. Assim como o canal que tu utilizas. Muitas das vezes tu tens conteúdo que é bom, mas a verdade é que estás a utilizar um canal que não é eficiente. E o próprio canal tem regras de utilização. E eu acho que aqui a particularidade é nós, se calhar no nosso dia-a-dia, e com esta transformação toda de redes sociais, etc., nós sabemos fazer muito bem para a nossa vida social. Às vezes nas organizações fazemos quase uma cisão, não é? Eu na minha empresa não trago tanta coisa da rua, mas na verdade é exatamente igual. Não é? Claro. A minha empresa tem que ter esta capacidade de comunicar, percebendo que se eu estou a falar com uma área que seja uma área mais de processos, se calhar faz mais sentido eu enviar um e-mail, porque sei que eles leem o e-mail, portanto este canal tem uma eficiência diferente e tem que ser algo mais formal e mais estruturado. Se eu estiver a falar uma comunicação transversal, onde eu quero que as pessoas sintam engagement e a seguir tomem uma ação, então eu se calhar tenho que fazer um vídeo que ponho na comunidade interna, mas ao mesmo tempo posso fazer teasers, ou posso inclusivamente deixar material para eles terem na empresa. Este é um dos pontos que nós não podemos desvalorizar, ou seja, não podemos achar que, independentemente da função ou da área em que estamos, que as pessoas nos ouvem. Até porque nós muitas vezes não ouvimos muita gente. Claro. Portanto, temos que partir do princípio que nós temos que dar a relevância à nossa mensagem. E depois, é esta definição básica, não é? Para quem é que eu quero que esta mensagem chegue? Portanto, eu tenho que conhecer esse target para perceber como é que eu comunico, que canal é que eu utilizo e que conteúdos é que vou partilhar. Fantástico. Desconstruíste isso aí tudo mesmo. Eu estou a tentar perceber como é que eu posso melhorar eu próprio nos meus canais de comunicação com as pessoas. Então, mas basicamente tu tens emissor, receptor, mensagem. O receptor queres perceber
qual é o target, tens mesmo perceber para empatizares com eles e perceber qual é que é o canal certo, a forma certa e uma coisa que eu estou super curioso é com as 3 ideias. Porque a nível pessoal, eu sou uma pessoa muito intensa e por ser muito intensa chego a passar 10 ideias ou 12 ideias porque como tive se calhar algum tempo a maturar aquilo e quero fazer com que as coisas aconteçam rapidamente, mas se calhar não é eficaz. Não. Aliás, não é eficaz de todo. Não. Nunca tentes passar 10, porque eu não vou chegar às 10. Okay. Não quer dizer que não... Quer dizer, eu posso fazer uma comunicação em que tento passar 10, mas na verdade tenho ali uma prioridade. Eu tenho que ter ali um objetivo no final. Okay. Isso ajuda, por exemplo, eu faço muito isto em especial quando faço apresentações. Okay? Que é, antes de começar a construir a apresentação, eu tenho que saber qual é o output. Okay. Engraçado que tu perguntaste-me qual era o output, não é? Sim. E o output só pode ser um. Porque eu não vou... Só pode ser um? Só pode ser um. Ok. Depois a seguir podes criar aqui linhas, mas tu tens que garantir que as pessoas recebem esta mensagem. Há um core. Há um core. Sim, ok. Tem que haver aqui um princípio. Se as pessoas conseguirem reter isto, podes dizer que tiveste sucesso. Okay. Se conseguiram mais do que isso, ótimo. Okay. Mas pensa na diversidade de conteúdos, na diversidade de coisas e de como tu estás sempre numa guerra pela atenção. Não é? Porque tu quando fazes um vídeo, se o vídeo tem mais de 30 segundos, sim. A verdade é que tu já estás a competir com o telemóvel dessa pessoa, já estás a competir com alguém que está à volta dela, e portanto, para tu garantires esse nível de atenção é muito difícil. Por isso é que hoje se diz que os primeiros 3 segundos de um vídeo são aqueles que têm mais impacto e decisivo. Portanto, há aqui um conjunto de estratégias. Mas eu acho que nós não podemos ter a ambição de querer muito mais do que uma mensagem quando estamos a falar com as pessoas. Então tu tens um output e essas 3 ideias são formas de chegar a esse output, é isso? Na verdade, eu diria que o output é a tua primeira ideia. Ok. E depois, no máximo, vai até às 3. Não vais muito além. Ok. Mas eu ficaria por uma e depois a partir daí... E isso nunca numa reunião? Tudo. Em tudo? Num e-mail? Em tudo. Numa mensagem? Em tudo. Uau. Não faças um e-mail em que estás a pedir 10 call to actions. Se tu fazes um e-mail a dizer que queres que a pessoa escreva neste documento de Excel, mas depois a seguir dê o seu feedback porque vai sair um survey e é no dia tal e... Já foi. Já foi. Eu ouvi a primeira linha. Tens tanta razão. E depois passado um bocado, já estou a pensar, isto é muito complicado. Não sei se vou participar. Tenta, e depois esse é o desafio quando tu comunicas, que é, eu preciso passar isto tudo, não é? E esta ansiedade, e como é que se... Eu preciso que esta pessoa escreva no Excel e que a seguir vás responder ao survey e que promova isto a todas as pessoas da organização. Vou fazer quantas comunicações para isto? Porque é que eu tenho que andar a partir isto tudo que eu tenho tantas outras coisas para fazer? O tema é, se não partires, não chegas lá. Ok. Portanto... Então aquilo que tu decides é... Imagina que tens 5 coisas que queres que uma pessoa faça. Ou uma comunicação com 5 call to actions. Tu divides isso, se calhar, pela semana ou pelo mês? Sim, depende do tempo que tenhas. Depende do tempo que então divides por canais. Por canais, ok. Podes fazer peças diferentes. Ok. Imagina, eu tenho... Nós agora estamos com o Dia Internacional do Amigo. No Dia Internacional do Amigo, aquilo que nós estamos a pedir às pessoas, nós, em termos de marca, temos aqui um posicionamento que é todas as pessoas são os everyday hero na sua função. Ok. Portanto, tu de certeza que tens amigos teus que achas que são top na função que exercem e, portanto, aquilo que estamos a pedir é diz-nos quem é o teu everyday hero, quem é o teu amigo que é o everyday hero. Então, tens que partilhar o link do LinkedIn dele e dizeres, nós temos uma elencagem de competências que são as principais competências dos líderes e dizeres em que competências é que ele efetivamente se destaca. E depois queremos tirar conteúdos daqui. Eu preciso que as minhas pessoas internas também escrevam outras pessoas, mas preciso que elas também promovam para a sua rede, para que isto tenha impacto. Então, o que é que eu faço? Olho para os canais que tenho e vejo até quando é que eu preciso que esses conteúdos sejam gerados. E depois faço ali uma sequência de comunicação. E a sequência de comunicação não é sempre dizer-lhes façam, participem, promovam. Não, é exatamente ao contrário. É primeiro dizer que temos esta ideia, depois a seguir já temos vídeos que foram feitos na rua com outras pessoas com o tema do Everyday Hero, já temos uma imagem para que eu sinta, porque na verdade uma das coisas que tu tens que fazer é que a pessoa tem que de alguma forma sentir que aquilo faz sentido para ela.
É um bocado como quando tu passas numa montra e vês a forma como as montras estão organizadas, não é? Há ali uma tentativa de se tornar algo familiar, algo que tu desejas, não é? E aqui nos conteúdos é a mesma coisa. Portanto, eu quando faço uma entrevista, estou sempre a tentar que nos conteúdos que eu promovo desse vídeo, que hajam aquelas keywords que a ti te vão fazer parar e dizer assim, eu adorava que o Roger tivesse a ouvir uma coisa destas dita por mim porque eu acho isso. Ou vês uma imagem que eu digo, o Fred acha que o Roger é o seu everyday hero. E tu achas que aquele post era brutal para teres nas tuas redes sociais. Então a seguir vais partilhar e então eu vou chegar ao reach que eu quero. Portanto, no fundo, tu tens que te aproximar das pessoas. Na verdade, este é o desafio do nosso tempo, não é? É que eu há uns anos atrás segmentava e, por exemplo, no teu caso, segmentava-te numa determinada geração, mas quer dizer, não fazia ideia do que é que tu gostavas, do que é que não gostavas, do que é que era relevante para ti. E hoje eu tenho que saber o que é relevante para ti, senão tu não me vais ouvir. Claro. Porque todos os canais já te conhecem melhor do que eu, não é? Portanto, eu tenho que fazer esse caminho também. Que giro. Aprendi imensa coisa aqui, a sério. E tenho que te convidar para almoçar um dia para sugar isso com mais intensidade, a sério. Então, mas continua. Tu entraste na faculdade, Direito, Sim. Aprendeste imensas coisas e depois? Sim. Resultou ter ido para Direito para depois ser jornalista? Sim, resultou. Não há dúvida. É uma boa estratégia, então? Para quem hoje em dia quiser ser jornalista? Eu não sei se Direito é uma boa estratégia. Eu acho que é preciso ter uma estratégia. Uma das partes mais difíceis da nossa vida é nós até ao 12º ano as coisas têm uma sequência, não é? E nós não temos verdadeiramente uma decisão. Temos pequenas decisões, porque somos mais novos, mas temos ali uma sequência, não refletimos muito. E depois quando chegamos à faculdade, às vezes pensamos um bocadinho que curso é que eu quero tirar. E eu acho que esse raciocínio é que não está certo. Não é que curso é que eu quero tirar, é o que é que eu gostava de fazer. E depois, para o que eu gostava de fazer, que curso é que é melhor eu tirar? Meio para um fim. Porque nem sempre é óbvio, não é? Portanto, eu quero ser jornalista, então vou tirar o curso de Direito. Eu tive aqui uma particularidade, que é quando estava no 3º ano da faculdade, eu costumo dizer que, pelo motivo mais fútil do mundo, o meu pai tinha-me dado carro a mim e à minha irmã, portanto dividíamos um carro, a minha irmã é mais velha que eu, e eu achei que não devia dividir um carro. Achei que devia ter um carro só para mim. Essa coisa de car sharing, na altura, 97. Em 97 ninguém tinha car sharing, não havia cá esses modernices. E então decidi que ia começar a trabalhar. Para comprar um carro. Estavas na faculdade ainda? Estava na faculdade, estava no 3º ano da faculdade. E então fui para o call center. E adorei trabalhar. Trabalhava em part-time, portanto fazia 4 horas de manhã e depois à tarde tinha a faculdade e gostei imenso de trabalhar. Gostei imenso da dinâmica e na parte da relação, de tu, na verdade, não saberes o que é que cada chamada te ia trazer, de conseguires ao mesmo tempo convencer e comunicar com estas pessoas. E, portanto, acabei por ter ali uma evolução de carreira no próprio contact center, porque passei do atendimento para depois a formação. Comecei a dar formação a novos colaboradores, portanto, passei full time, passei a estudar à noite. Depois, a seguir, passei para a supervisão. E aí foi um desafio... Continuaste lá enquanto estava na faculdade. Espetáculo. E aí foi um desafio de liderança, Overachiever, sim. Porque eu fazia noites, portanto, trabalhava das 3 da tarde à 1 da manhã. 5, 4 da tarde à 1, era mais ou menos assim. Portanto, apanhava... E estudava de manhã. E apanhava ali uma população que eu desconhecia, não é? Porque, na verdade, a maior parte das pessoas que trabalhavam à noite no contact center, muitas das vezes era um complemento salarial, tinham estado a trabalhar o dia inteiro. E, portanto, como é que tu motivas pessoas que não veem ali carreira e que estão cansadas e veem ali só uma fonte de rendimento? Uma fonte de rendimento. E, portanto, tens que fazer aí esse caminho. E tens 20 e poucos anos, não é? Portanto, tens que fazer e estás a estudar ao mesmo tempo. Entretanto, do 5º ano da faculdade, tinha a supervisão, tinha o 5º ano da faculdade, e abri um curso no Senjor, que é o Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas. Era um curso financiado de jornalismo, com direito a estágio, e eu concorri a entrar. Portanto, no 5º ano da faculdade, estava a tirar o curso de jornalismo, estava como supervisora no contact center e estava a tirar o curso de direito. Uau! Então, para eu perceber, porque a maior parte das pessoas, e eu falo com muitos estudantes, dizem que não têm tempo para trabalhar quando estão a estudar, não conseguem. E não estão a tirar cursos se calhar tão difíceis e pesados como o curso de Direito. Então, tu estavas a fazer o 5º ano do curso de Direito, não sei se é o mais difícil ou não.
Todos os anos são difíceis, provavelmente. Estavas a ser supervisora do call center. Sim. E que já tinhas subido funções no espaço de poucos anos e estavas a fazer esse curso. Como é que conseguiste? Gerir o teu tempo e manter a tua integridade física, emocional, essas coisas todas? Eu acho que o desafio da gestão de tempo é essencialmente um desafio de criar as prioridades. Mantendo o foco. Okay? Eu tive melhores notas desde que comecei a trabalhar do que quando não trabalhava. Porquê? Porque o tempo eu usava de uma forma muito eficiente. Eu quando estava a estudar, estava efetivamente a estudar. Se eu percebesse que o estudo não estava a resultar, eu parava de estudar. Okay? Independentemente de poder ter exame no dia seguinte. Depois, no 4º ano da faculdade, que foi quando comecei, tinha a supervisão, ainda não tinha o curso de jornalismo, não é? Tinha a supervisão e tinha o curso de Direito e a supervisão numa fase inicial, portanto tens que fazer avaliações, tens 8 horas de trabalho, etc. O que é que eu comecei a fazer na parte da supervisão? Percebi que não rentabilizava o tempo em que ia às aulas. Okay? Portanto, deixei de ir às aulas. Então, o que é que eu fiz? Passei tudo, na altura nós tínhamos exames finais, eu passei tudo para o exame final de oral obrigatória. Portanto, o que eu fazia era, quando chegava à altura dos exames, tirava férias e estudava tudo o que não tinha assistido nas aulas, não é? E depois ia direto à oral e a verdade é que eu fiz o curso em 5 anos. Portanto, quando muita gente não faz. Mas eu acho que é uma questão de gestão de tempo. E gestão de tempo é uma questão de prioridade? É uma questão de prioridade. Okay. E claro, se tu me disseres assim, então abdicaste alguma coisa? Claro que sim, não é? A partir do momento em que tu tiras as tuas férias profissionais para estás a estudar, quer dizer que não vais para o Algarve curtir e não pensar em nada, não é? Sim. Portanto, tu percebes que há ali um ritmo em que tu aceleraste. Depois, quando cheguei ao 5º ano, lembro-me de pensar assim, não, eu se calhar estiquei aqui um bocadinho a corda, portanto, vou às aulas. Ninguém vai fazer o 5º ano sem ir às aulas. Portanto, vou às aulas, então mudei o horário e passei a ter aulas de manhã e passei a trabalhar à tarde de noite. Entretanto, mal começou o ano, concorri para esse curso de Sejor, que era de manhã. Era de manhã também? Sim, portanto não dava. Portanto, deixei outra vez de ir às aulas. Fui para o curso, adorei o curso, não é? Do Sejor, o curso do Sejor ainda por cima na altura era com o Ministério da Ciência e Tecnologia, portanto tínhamos uma parte que íamos estagiar para laboratórios. Eu estive a estagiar no Laboratório de Medicina Tropical como jornalista, a perceber os projetos, etc. E isso fiz durante o 5º ano da faculdade. E depois novamente a regra de chega à altura dos exames, põe férias e faz o resto. O que é que depois chegou ali uma altura em que fui convidada pela empresa. Era uma empresa de outsourcing e fui convidada pela empresa para integrar a empresa e, portanto, acabei por ir para a sede, deixei o contact center. Mas enquanto estavas a estudar? Enquanto estava a estudar. Ok. No final do 5º ano, mais ou menos. Isto foi tudo aqui um bocadinho ao mesmo tempo. E depois dessa altura tinha o estágio de jornalismo, portanto, estava a terminar o 5º ano, terminei o curso de jornalismo e tinha o estágio de jornalismo. E aí eu acho que vem a parte mais... que é quando tu tens uma meta e quando estás quase a chegar lá e tens ali uma desilusão. Eu tirei o curso de jornalismo e quando acabei o curso de jornalismo, quando comecei com a parte mais prática, eu não achei graça nenhuma. Ok? Aquela coisa de ir com... Na altura não ia só com o telemóvel, com um gravador, sozinha, fazer as reportagens. Eu pensei, isto não tem graça nenhuma. E depois não só aquelas leads, não é? Tem que ser factual, tem que ser... E eu queria era criatividade e poder contar a história da maneira que me apetecesse, não é? Não é aldrabar a história, mas se eu quiser faço um ângulo completamente diferente. Claro. E portanto lembro-me de estarmos numa aula com o António Granado, que é do Público, é um jornalista do Público. Eu lembro-me do António estar a dizer, ok, os estágios para onde vocês podem ir é o Público, o Diário Económico, a Visão. E eu, não quero nada daquilo. Depois eu falar com ele e disse, António, eu quero fazer um ateliê de televisão. Vou experimentar a televisão. Se calhar a imprensa não é para mim, vou experimentar a televisão. Então, tirei o curso de televisão e quando tirei o curso de televisão tive aulas com o Vítor Bandarra e com o Carlos Rodrigues e adorei. A diferença de televisão para a imprensa é, tu trabalhas conteúdos, mas trabalhas conteúdos com apoio de som
e imagem, e portanto aquilo que tu podes criar e aquilo que tu podes passar em termos de comunicação é completamente diferente. Claro. E depois, por outro lado, é um trabalho de equipa. Okay. Tu não vais sozinho, tu tens que conseguir ali o engagement com o teu operador de câmara e tens que lhe vender a história. E quando tu chegas, que é uma das coisas que depois aprendes com a profissão, tu tens que antecipadamente perceber o que é que queres tirar dali. Porque se tu depois não tiveres as imagens, não pintas, não há boneco, não consegues. E precisas de fazer isso. Eu acho que essa era a parte que eu gostava mais em televisão. Portanto, gostei imenso de televisão. Então, fizeste mesmo, fazias reportagens em televisão? Sim. Depois, quando acabei o curso, isto parece que é tudo coisas muito desfasadas, mas na verdade foi tudo ao mesmo tempo. Quando acabei o curso de Direito, já estava a estagiar numa produtora que fazia um programa para a RTP2, que era o 2001, que depois passou para 2010, que era um programa sobre ciência e tecnologia. E tive 2 anos e meio como jornalista. Então foi o teu full-time a seguir ao curso de Direito? Sim, depois saí As coisas todas? Depois fiz um stand-by em tudo, ainda houve ali uma tentação no primeiro ano de trabalho de se calhar vou fazer o estágio em Direito, que dá para 24 horas, também tanto tempo. Então diz-me só aí por curiosidade, porque se calhar para quem está numa fase mais inicial ainda e está a perceber, primeiro só ao verem o teu exemplo, deixa de haver desculpas para eu não posso trabalhar e fazer o curso ao mesmo tempo. E se calhar uma das coisas fundamentais que tu disseste aí de eu fui para jornalismo, tirei o curso e depois fui para jornalismo e percebi que não era nada daquilo, essa parte da imprensa. Se calhar se as pessoas que estão a tirar o curso estivessem já a experimentar e ir um bocado ao local de trabalho, sem ser só a parte teórica, teriam essa percepção. Mas gostava de perceber aqui, qual é que tu sentes que foi o teu segredo para conseguires fazer tudo isso? Primeiro, pegando aqui na parte, eu acho que nós levamos as desilusões muito a sério. Ok? Não tem mal. Eu queria ser jornalista. Se aquilo não se enquadrava, não tem mal. Não vou fazer porque sempre disse que ia fazer. Tenho que encontrar um caminho novo. Fala-me também disso aí, não vou fazer... Eu digo isto porque eu conheço como é que certas pessoas pensam. O que é que isso quer dizer? Não vou fazer porque... Não faz mal falhares. Eu sempre quis ser... Imagina, não é o meu caso, mas... eu sempre quis ser médica. Quando começo a tirar o curso de medicina, que trabalhei imenso, não me revejo naquilo. Não tem mal. Anda para trás. Não insistes então? Não. Se aquilo não se enquadra naquilo que tu queres, se tu percebes que não é aquilo, não tem mal andares para trás. E eu acho que nós às vezes temos muita dificuldade em fazer esse processo. E nós, quando temos 2 características diferentes, uma, há pessoas que têm dificuldade em tentar encontrar o caminho, portanto não tomam esse processo de decisão, e para essas é sempre mais complexo, que acabam por ir para as coisas porque de alguma forma foram empurradas ou outras pessoas que têm esta vontade e esta ansiedade e têm tudo muito estruturado e de repente parece que bateram contra uma porta e o que é que eu faço? E não é isto. Mas agora não vou dizer a toda a gente porque já trabalhei isto tudo. Não tem mal. Não tem mal. Porque às vezes tu dás 2 passos atrás para dar 3 para a frente. E não tem mal encontrar outra vez este caminho. Voltou-me a acontecer isso, foi na parte da imprensa. Fiz a parte de televisão e percebi que em televisão a coisa corria bem. E depois voltei a ter isso quando chegou uma altura no jornalismo em que percebi que me faltava qualquer coisa. Já na televisão? Já na televisão. Portanto, adorava a televisão, tudo, mas percebi que faltava ali qualquer coisa. E eu nunca tinha pensado o que é que ia ser a seguir a ser jornalista. E tinhas pensado que irias ser alguma coisa a seguir a ser jornalista ou que ias ser jornalista para sempre? Não, tinha só pensado no jornalista. Quer dizer, eu queria ser escritora, não é? Vamos voltar ao princípio. Eu só queria escrever livros, portanto. E de repente és jornalista e percebes que te falta qualquer coisa. E eu acho que é essa parte que é... Tu, na verdade, mudas muito ao longo do tempo. Se eu não tivesse trabalhado no call center, se calhar o jornalismo tinha chegado. O que eu senti falta ali foi de uma parte mais estratégica, mais empresarial, mais de poder estar ligado ao negócio que eu tinha no contact center. Se calhar se eu não tivesse tido esse part-time, eu lembro-me na altura nós fazíamos um conjunto de reportes ainda em Excel, um conjunto de reportes e tínhamos ali um conjunto de KPIs que íamos medindo da parte dos assistentes em termos de performance, essa componente de avaliação, de chegar mais longe, etc. Que tu no jornalismo tens muito menos, não é? Tens objetivos diferentes, tens KPIs diferentes, uma produtora de um programa de televisão do Canal 2, não é? Portanto, era uma realidade completamente diferente, muito mais informal.
Gostava da parte do informal, não é? Mas depois aquilo chegava a uma altura que parecia que ia um bocadinho... Não havia tanta estratégia, assim. Não é? E aquela parte mais hierárquica de... Eu também tive a sorte, eu estive no contact center da hoje Vodafone, na altura era Telecel. E a Telecel. Pessoa antiga. Não sei como é que consigo estar sentada aqui direitinho. E a verdade é que no contact center tu tinhas uma política muito de premiar as boas performances, de podias concorrer internamente para estares em projetos diferentes. Portanto, a minha história no contact center foi, eu era part-time, ganhei a chamada do trimestre, depois passei a ser a pessoa que substituía a minha supervisora, depois houve uma iniciativa interna para trazer pessoas para a área da formação, eu concorri e fiquei, depois a seguir abriu para os supervisores e eu fiquei também, depois encabecei um projeto que era o Paper Free, para deixar de haver papel no... Ou seja, há aqui um conjunto de experiências que tu vais tendo que te mudam. Não é? Aquela resposta ao que é que tu queres ser quando fores grande. E o que é que tu sentes que aprendeste mais e que mais mudou em ti, então, aí? Eu acho que o que muda mais é esta capacidade de tu conseguires também, de tu sentires que podes ser relevante, de tu sentires que podes fazer muitas outras coisas, que não seja sempre o mesmo. E eu acho que estas experiências dão-te isto. E depois o conseguires entusiasmar-te e viveres aquilo que tu fazes. Eu costumo dizer, e tenho essa, eu diria vantagem, mas pode ser, em alguns casos, se calhar é mais difícil de gerir, e a minha mãe sempre me disse isto. A minha mãe diz, Inês, para ti ou é branco ou é preto, não há cinzento. Eu vivo as coisas intensamente. Portanto, eu trabalho... Já percebi. Portanto, as coisas... E se não for intensamente, não tem graça. Concordo a 100%. Não vale a pena. Portanto, eu se estou numa empresa é para virar o mundo ao contrário. É para garantir que a empresa está no top of the world. É para fazer acontecer. É para estar em todos os projetos. É para... E se não for esta a intensidade, e se eu não tiver... E na minha vida pessoal, eu digo isso à minha equipe inúmeras vezes, eu estou sempre atenta em quem é que está a fazer campanhas disto, quem é que está a fazer campanhas daquilo, porque é que fez aquilo. Eu se estiver no cinema e se vir uma campanha de publicidade, estou sempre a pensar de qual é que é o objetivo, como é que eles mediram isto, porque é que eles estão aqui, porque é que... Ainda hoje. E não... Esta curiosidade, e agora experimentei isto, olha, vi um flyer, não sei... E eu acho que é isso, é isso que a faculdade tem que trazer. É isso que tu tens que garantir, que trazes da faculdade. E quando a faculdade não te dá, tens que complementar. Essa busca, essa curiosidade? Sim, claro. A vida é tua. Temos que parar um bocadinho desta coisa que é... Eu escolho a faculdade, a faculdade agora vai ter que ser ótima, vai ter que... Não, eu vou ter que ser ótimo. E quando a faculdade não é ótima, eu tenho que ir buscar o ótimo do outro lado. Agora vou para uma empresa. Empresa, altamente estratificada, aquilo não vai lá nenhum. Mas o que é que eu fiz para mudar isso? O que é que eu fiz para que esta empresa fizesse este processo de transformação também? Eu digo inúmeras vezes, eu ao longo da minha carreira fiz muitos projetos que foram para o lixo. Houve pessoas que nem sequer olharam para eles. E isso não te pode desmotivar. Isso não te pode... Tu não podes pensar, eu não vou fazer porque ninguém vai ver. Ok! Mas se tu não fizeres, a culpa é tua. E depois tens que aprender a comunicar para alguém ver. Não é? Para alguém chegar lá e dizer, olha, mostra lá, se calhar isso faz sentido. Depois tens de ter aqui uma humildade que é o mundo não gira à tua volta, não é? Portanto, eu se quiser que tu vejas qualquer coisa minha, eu tenho que ter aqui alguma humildade para perceber o teu tempo, mostrar-te porque é que tu deves ver e perceber que eu tenho aqui um caminho. Não é só porque eu digo, Fred, tu olhas para mim e vais de repente estar completamente focado em mim, não é? Acabaste de me conhecer, portanto... E eu acho que nós temos que fazer isto. A nossa carreira é muito mais culpa nossa do que de qualquer outra pessoa, empresa, que quer que seja. Está bem, tem sorte, tem o caminho, tem uma série de fatores externos. Mas há aqui uma parte que é tão tua, que é tão culpa tua e que é tão bom que seja culpa tua, não é? Que é tão... Tu podes mudá-la, não é? Podes fazer com que ela seja muito mais inspiradora, com que ela seja... E não há limites. Agora, não é um caminho linear. Não há estradas da direita. Não há. Uau, estou
queixo caído neste momento. Acho que isto vai dar um episódio brutal mesmo. Obrigado por estares aqui a partilhar esta sabedoria toda. E então temos que perceber como é que vamos clipar isto tudo, para ver como é que encaixamos isto tudo. Espero que eu falei imenso, não é? Não, mas é fantástico mesmo. E o princípio que estás a falar de responsabilidade pessoal, de não é um ambiente que me define, sou eu que defino como é que eu ajo em relação ao ambiente. Eu diria que é algo que é quase que tão óbvio, não é? Mas que não é praticado. Mas tu tens de ter essa noção. Nós agora, até numa das campanhas que temos aqui na Randstad, há uma das frases de um clipe internacional que nós temos que é brutal, que é "A job doesn't define who you are defines the job you do." E é muito mais isto. Porque a verdade é, tu és o responsável pela carreira que tu vais ter. E como é que ensinas isso às pessoas? Ou seja, uma pessoa, porque há muitas pessoas que acreditam que não são um produto das suas decisões, mas sim um produto daquilo que lhes aconteceu, ou das circunstâncias em que nasceram, ou em que viveram, ou em que estudaram, ou um produto da sorte. Como é que tu consegues, não sei se tens alguma técnica para isto, quando queres passar essa mensagem a alguém, mas a pessoa, mas eu não tive esta sorte, eu não nasci nesta família, pois, mas aquele teve sorte. Como é que tu consegues criar e pôr esse princípio na pessoa? Eu acho que tu tens que passar aqui por um princípio de ajudar a pessoa a ir buscar autoconfiança. Uma das pessoas que trabalha comigo hoje, quando entrou, tinha a carta de condução, mas habitualmente não conduzia. E, portanto, já estava naquela de que não queria pegar no carro. Claro. E eu dizia-lhe, porquê é que tu não pegas no carro? Pensa assim, há imensas pessoas que conduzem. E se calhar algumas delas tu até achas que são pessoas, quer dizer, que tu és mais inteligente ou que és mais... Portanto, se essas pessoas conseguem, porquê é que tu não consegues? Onde é que está o handicap? Onde é que... E a verdade é desconstruir um bocadinho isto, não é? Eu acho que nós não somos melhores do que ninguém. Mas eu acho que também não somos piores. E falta às vezes nós pensarmos nisto. Que é, se tu tens muitos seguidores no LinkedIn, se as pessoas gostam de ouvir o que tu dizes, eu não tenho que pensar, pois ele tem sorte. Porque não. Se tu conseguiste, eu pelo menos igual a ti também consigo. Completamente, mas completamente. Agora, podemos dizer assim, mas a curva de aprendizagem dele é muito mais rápida do que a tua. Porque ele é um bom comunicador, tem uma imagem melhor do que a tua, já tinha outros seguidores, já fez... Ok. Sem problema. Eu demoro mais tempo. Mas eu chego lá. É mesmo, é tão importante, sim. Eu acho que este tem que ser um bocadinho... E no fundo, aquilo que eu trabalho com as minhas equipas e com as pessoas com quem trabalho é um bocadinho esta parte. Estou constantemente a desafiá-los. O que é difícil, não é? Mas sabes que puxas mais por eles. Puxo imenso por eles. Portanto, não sou a pessoa mais querida do mundo para estar a trabalhar, não é? Porque ter sempre alguém que está a desafiar-te, a dizer, e agora pensa ao contrário, e agora vira para ali. Não te vou dizer como é que vais fazer. Como é que chegamos aqui? E aquela pessoa que acha que se nos virarmos todos ao contrário vamos conseguir. Mas na verdade, depois quem encontra aqui, quem se revê, reinventa-se. E portanto já tivemos aqui processos de pessoas que chegaram em que quase não levantavam os olhos, não é? E depois a seguir tens verdadeiras transformações. É uma questão muito de autoconfiança. E é uma questão muito de tu não desistires. E esta persistência é uma persistência que tem que ter estratégia, tem que ter autoconfiança e tem que depois, e isso vem-te com o tempo, não é? Tens que perceber que não vais ganhar sempre, às vezes vais ter que perder, há guerras que não vale a pena, portanto, não desistir, mas também ter a capacidade de perceber quando é que deves fazer. Isso é fundamental. Há muita máxima que se fala de não desistir, resiliência e persistência, mas às vezes não era para ser, ou não é o caminho certo. Às vezes desistir pode ser a melhor opção para atingir aquilo que tu pretendes. É o meu maior handicap, ok? Porque na verdade sempre segui a minha vida a achar que tenho muita dificuldade em dizer a melhor ação é desistir. Mas na verdade também tens que o conseguir fazer. Eu acho que a maturidade ajuda-te. Ok. Em especial para estas pessoas que estão sempre... Muita coisa. E eu agora consigo... A sério, eu se pudesse, era imensas coisas. Era diretora de marketing, escrevia livros, fazia apresentações, era tudo e mais alguma coisa, não é? Por exemplo, a história do livro, não é? Sim. Eu em
2017, há 2 anos, um ano, escrevi o livro. Portanto, tive aqui o convite de uma editora para falar sobre employer branding, ou seja, no fundo, o que é que move as pessoas na relação com as marcas, mas relacionado com o emprego, que é diferente da parte de consumo. E lembro-me na altura, quer dizer, se nos lembrarmos do princípio da história, não é? O princípio da história é que é ser escritora, portanto, e pode-se fazer o livro. E lembro-me que a ideia ali a protelar. E fazer um livro é um processo muito difícil, porque tu tens que estruturar, não é? E eu já tinha feito alguns testes em livros de ficção e entusiasmava-me, e depois chegava ali uma altura em que eu não queria pensar no que é que ia acontecer àqueles personagens, porque senão estragava aquilo que eu estava a viver. Portanto, assim, meio... E a criação do livro foi um processo difícil por isso, porque tu tens de pensar nos capítulos, tens de pensar como é que enches os capítulos e como é que consegues fazer isto tudo. Mas eu escrevi 1 mês e meio o livro. E, portanto, eu acho que tu consegues fazer tudo aquilo que tu efetivamente te comprometas a fazer. Tu escreveste 1 livro e meio, o livro em 1 mês e meio como? Porque foi nas férias. Foi nas férias, ok. As férias é uma coisa, já percebemos que... Mas não gostas ou simplesmente sentes que tens tempo para certas coisas que... Não, adoro! Ou seja, tu utilizas para um hobby também, que para ti escrever um livro se calhar é uma alegria. E sentes que, porque há certas pessoas que se calhar estão a ouvir e estão a pensar, pois, mas eu se calhar não estou disposto a abdicar de uma coisa ou outra na faculdade para estudar e trabalhar ao mesmo tempo e fazer não sei o quê, embora isso claramente contigo te tenha levado e seja, o faças de uma forma intensa e apaixonada. Sentes que arrependes-te de alguma coisa que tenhas perdido ou não feito? Sabes que eu, desde muito cedo, sempre achei que arrepender era uma perda de tempo e era uma ótima desculpa. Não é? Entra mais um bocadinho nisso. Ou seja, quando tu te arrependes, já estás a olhar para trás numa coisa que não consegues resolver. Segundo, é uma ótima desculpa para tu poderes fazer as coisas, porque tens sempre o arrependimento, não é? Portanto, eu posso continuar a fazer mal, desde que a seguir diga, arrependimento. Mas já fiz mal outra vez, não é? Portanto, eu não me arrependo. Acho que foram decisões. Eu acho que essa é a parte engraçada. Na altura, quando eu estava... quando acabei o curso de jornalismo, eu tive a hipótese de estagiar para Caras Notícias. Okay? SIC Caras hoje. Tinha acabado de ser lançada. O Nuno Santos estava a pedir pessoas e havia um programa que era um programa de Jet Set onde eu conseguia entrar. Então, naquela altura, tu tens uma decisão que é ou estás numa produtora em que tu sabes que vais ser jornalista efetivamente durante o teu estágio, ou seja, vais produzir conteúdos, vais fazer reportagem, etc. Ou então vais para um grande canal de televisão e desse canal de televisão podes tentar vingar lá dentro, mas na verdade aquilo que é o estágio, tu sabes que vais fazer mais telefonemas e provavelmente não sabes a reportagem sequer. E tu sabes que naquele momento essa decisão vai condicionar a tua carreira, vai condicionar as pessoas que tu conheces, vai condicionar... Mas tu tens que a tomar sem pensar, arrependi-me. Não me arrependi. Faço-me uma ideia do que é que podia ter acontecido. Mas não interessa. Na verdade, tu fazes isso todos os dias. Quando decides que estás a ir para casa e vais pela A5 em vez de ir pela Marginal. Não é? E ali podes ter um acidente e ali não tens. Portanto, este processo de decisão não é compatível com o arrependimento. Não quer dizer que não reflitas nas coisas e não penses, ok, o que é que eu aprendi? Tomei esta decisão, aprendi que não devo voltar a seguir este caminho. Ok. Reflexão. Agora, arrependimento. E tu confias, ou seja, tu tens uma confiança, uma autoconfiança muito grande que te permite abraçar esses desafios e eu não sei como é que vou fazer, mas eu encontro a forma de os resolver. E ao mesmo tempo sentes que é um desperdício de tempo a arrepender-te, eu concordo a 100%. Não vale a pena estar a olhar para trás quando não podes mudar. Não sei que seja para aprender alguma coisa. Mas a minha questão aqui para ti é, tu quando tomas a decisão, tu internamente tu confias que é a mais correta, mesmo sabendo que pode não ser, como na Marginal. Tu confias e confias, esta pergunta se calhar até vai uma pergunta que vai mais para uma parte mais espiritual. Tu confias que estás no caminho certo? Senão não tomei a decisão. Okay? Não... Eu acho que quando tu decides tens que ter essa convicção. Eu lembro-me, até num campo completamente diferente, eu antes de ter o meu filho, tive um daqueles cursos pré-parto, aquela coisa toda, e tinha uma enfermeira espetacular que dizia assim: tudo o que vocês decidirem e fizerem está certo, mesmo que a seguir façam completamente diferente. Ou seja,
quando tu tomaste uma decisão em que a coisa foi mal feita, e quando tu voltas a ter que tomar essa decisão, vais num caminho errado. Não penses que na anterior decidiste mal. Porque naquela altura, face às variáveis que tu tinhas, foi aquilo que tu decidiste. Portanto, eu acho que este é um bocadinho... Isso é fantástico. Eu acho que tu tens que fazer isto. Porque senão, tu vais errar inúmeras vezes. Voltamos aqui ao tema do erro, não é? Vais-te sempre a castigar. Sim. Porque é que eu decidi aquilo? Porque é que... Ou então, vou fazer isto, mas é um bocadinho... Sei lá, para quem gosta de futebol, não é? É aquele tema de... Quando tu vais marcar o penalti, não podes hesitar. Porque é assim que se consegue defender penaltis, não é? Baliza tem 7 metros. Escolhe, não é? Escolhe, é para ali. E essa tua convicção vai ter impacto na forma como tu chutas, na forma como aquilo pode ser eficaz. Como em tudo. Não quer dizer que não erres, não quer dizer que a seguir não tomes uma decisão completamente diferente. Mas quando tu não estás decidido, os acidentes de carro acontecem muitas vezes por hesitação. Passo eu, passo tu, e passam os dois ao mesmo tempo. Não é? Parece que estou traumatizada com acidentes de carro. Não é verdade. E eu acho que é um bocadinho isto. Mas eu acho que isso depois também vem um bocadinho com a tua autoconfiança, não é? E essa autoconfiança tem que te dar para duas coisas. Que é, para confiares na decisão que tomaste. 2, para teres a humildade para perceberes que erraste e corrigires o erro. E aprenderes com ele. Porque esta autoconfiança, há sempre ali uma fronteira tênue entre a autoconfiança e depois uma falta de ouvir quem está à volta e de trabalhar a equipa, etc. Eu acho que no meu percurso foi algo que eu consegui ganhar. Okay? Porque a verdade é que esta intensidade, tu tens dificuldade quando tu andas a 150, não é? E tens pessoas a andar a 80, tu nem as vês, já passaste. E às vezes tens que as ver, não é? E às vezes vais ter que abrandar e garantir que ou consegues que elas acelerem ou que não finges que não as vês. E eu acho que isto traz-te a maturidade. E perceberes que tu não estás que tu não estás muito à frente de toda a gente. Portanto, quando tu não estás lá e outras pessoas estão, tu dizes, eu sou igual a esta pessoa, portanto eu consigo lá chegar. Mas quando tu estiveres aqui, tens a sensação que qualquer pessoa pode chegar aqui. E que mesmo as que não estão exatamente ao teu lado, tu podes sempre aprender com elas. 100%. E portanto o conceito de humildade não pode nunca desaparecer. Tens alguma aprendizagem que tenhas feito? Eu sou um grande fã dessa máxima, de que seja o meu irmão de 7 anos, qualquer ser humano tem algo para te ensinar. Tens alguma história de alguém improvável que te tenha ensinado alguma coisa? Como essa história da enfermeira? Sim. Te lembras-te de alguma? Eu acho que todos os dias nós conseguimos ter isto. Eu hoje tenho a sorte de ter uma equipa muito diversificada. Ainda ontem, uma das pessoas da minha equipa tem menos 20 anos do que eu. Okay? Que é um bocadinho scary movie, não é? E que nos ensina com coisas tão simples como... Hoje fala-se muito do tema do propósito e como as pessoas se movem pelo propósito e como as empresas têm que ter um propósito para ser relevantes, entrarem no scope daquilo que é o target dos talentos. Por exemplo, no caso da Sofia, a Sofia quando entrou ensinou-nos a todos, porque ela entrou como estagiária e quando ela percebeu que nós usávamos copos de plástico no café, ela a partir do segundo dia trouxe a chávena de café dela de casa. E não disse... E não... Uau! É um ensinamento. É fantástico. Liderou pelo exemplo. Sim. E depois tem aqui uma parte que é... Nós às vezes usamos muito estes estudos, a história do propósito, tudo é sempre muito show-off, né? Por assim dizer. E aqui não é show-off. Isto é parte integrante da pessoa que ela é. E se tu pensares de repente que consegues fazer a diferença também com uma atitude tão simples e não estás a fazê-la para mostrar aos outros, estás a fazê-la porque te é natural. Portanto, para ela aquilo não fazia sentido. Assim como não fazia sentido usar os copos de plástico todos os dias, poder pegar um copo de plástico. Portanto, e depois ter a possibilidade de, ao longo do tempo, nos projetos onde ela interage, e todas as pessoas da equipa, depois temos a sorte de serem diferentes, até de gerações diferentes, das pessoas te trazerem isso. Portanto, eu acho que nós às vezes pensamos assim, o que é que eu aprendi? Estás à espera de grandes, que eu agora te contasse aqui uma história que eu aprendi. Essa história é maravilhosa, a sério. São estas pequenas coisas. E eu acho que a tua responsabilidade, enquanto pessoa e para seres melhor pessoa,
é reparares naquilo que outras pessoas fazem de forma tão natural e que é tão diferente e que te pode fazer ser muito melhor. Tu és um bom exemplo, não é? Tu tens esta necessidade de partilhar, tens esta necessidade de criar conteúdos, achas que podes ter aqui um impacto e não tiveste à espera que alguém te fosse dizer. Criaste o teu próprio canal, criaste os teus próprios conteúdos, estás a criar a tua comunidade, estás a criar a tua marca. E eu acho que essa é a parte onde tu aprendes. E às vezes ficas assim, ou seja, eu sentada na minha cadeira fico a olhar para ti e a pensar assim, podia fazer uma coisa desta. É verdade! E consegues aprender com isso, não é? Eu estou a aprender tanta coisa. E essa à vontade. Portanto, eu acho que tens que ter, tens que ser human-centric, não é? Tens que perceber que... Eu acho que sempre tive isso. Eu sempre achei que todas as pessoas tinham ali qualquer coisa de... especial, algo. Sim. 100%. Não há ninguém que seja genuinamente desinteressante. Todas as pessoas... Portanto, eu sempre me fez a impressão que as pessoas diziam assim, eu já conheço pessoas suficientes, não quero conhecer mais. Eu acho que toda a gente consegue, e nem que seja quando tu estás no ponto oposto, sabes? Quando alguém se comporta, alguém fala de uma forma completamente diferente da tua, tu consegues tirar qualquer coisa daí. E eu acho que é um bocadinho... Eu posso partilhar, eu tive houve uma altura que tive um projeto de empreendedorismo, eu sou zero empreendedora de fazer negócios e etc. Mas gostas de criar coisas? Gosto, tenho maneira de inventar, não é? E então houve uma altura que quis fazer um projeto, claro que tinha a ver com escrita, não é? E lembro-me na altura, eu quando o meu filho nasceu, já tinha perdido o meu pai aos 25, portanto, quando o meu filho nasceu, uma das coisas que é impactante é o meu pai não o ter conhecido, não é? Portanto, eu lembro-me que foi na altura em que o Steve Jobs tinha sido lançada a biografia do Steve Jobs, e de eu pensar, eu dava todo o dinheiro do mundo, mas era para ter a biografia do meu pai, e não do Steve Jobs. E é muito engraçado porque se tu fizeres um benchmark, tu vês, por exemplo, há um negócio de biografias gigante e altamente sustentado nos Estados Unidos. Todo estruturado, etc. E, portanto, lancei um projeto que tinha a ver com isso, que era fazer um projeto de biografias. Chamava-se Para Sempre, e, portanto, eu tenho totalmente estruturado. Se tu me dissesse assim, Inês, quer fazer uma biografia minha, eu tenho as entrevistas estruturadas e o modelo todo estruturado para poder escrever a tua biografia. Uau! Sim, brutal! Sim. E as regras, quanto tempo é que deve ser a entrevista, e depois os modelos, tu podes escrever biografias na terceira pessoa, na primeira pessoa, e depois eu defini que não queria avançar com um projeto de biografias de pessoas que já não estivessem vivas. Ok. Porque as memórias são diferentes e, portanto, estás a escrever uma biografia de uma pessoa não viva. E eu acho que este projeto tem exatamente a ver com isso. Eu acho que todos nós somos uma boa história. Todos nós damos um livro. Completamente. E tu, enquanto livro, tens um valor priceless para a tua família e para os teus. E portanto, faz-me alguma confusão como nós às vezes nos esquecemos disto. E como esta parte é tão fundamental. É mesmo... eu fiquei com uma coisa na cabeça que foi aquilo que tu estavas a dizer de ir a 150 e outras pessoas podem estar a ir a 80. Como é que tu fazes para... Quais é que são as tuas estratégias que utilizas mesmo para garantir que não as estás a deixar para trás, ou que elas estão a ser ouvidas e que não estás a fazer as coisas demasiado depressa? Eu, contra mim falo, eu tenho um grande defeito que por ser muito intenso, gosto de fazer as coisas de uma forma muito impulsiva, mesmo que seja estratégica, muito intensa. E para certas pessoas é demasiado, é overwhelming, é demasiado. Como é que tu fazes? Preciso de aprender isto. Eu acho que tu aprendes com o tempo, ok? E depois tu não vais conseguir pôr todas as pessoas à tua velocidade. Nem chegarem muitas vezes ao teu nível de engagement. Okay? Tu vais ter que arranjar aqui um sweet spot de como é que faz essa gestão. E depois depende, e depois é o tema através da comunicação. E é perceberes que se tu estiveres a 150, há alturas em que não podes estar. E há alturas em que tu reduzires e estás-te a aproximar dessa pessoa, vai-te fazer chegar mais rápido do que os 150 onde tu queres. E portanto passa muito mais por essa estratégia. Eu percebo a tua dificuldade, porque eu também a tenho, não é? Que é quando tu estás sempre em bora, go, e agora vamos fazer E de repente tens uma série de pessoas que começam tipo quase a agarrar-se a cadeira e dizer
e lá está ela outra vez, a querer... Vais ter que fazer aqui uma gestão. E aqui passa outra vez pelo mais básico. Emissor, receptor, mensagem. Tu vais precisar destas pessoas. As empresas, quanto maiores são, mais têm estas duas velocidades. E a verdade é que não é a tua velocidade que está necessariamente certa. E aqui vem o humildade outra vez, não é? É bom este speed up, não é? É bom, estás a transformar, é bom, mas ao mesmo tempo, keep the wheels on the bus. Não é? Deixa só fazer aviões e isto também tem muito a ver com as próprias... Tu viste isso acontecer hoje nas empresas, não é? As empresas hoje vivem duas correntes diferentes, muitas vezes dentro da própria organização, que é uma parte da empresa é o que eu estou a transformar, é a parte digital, e portanto tenho equipas a pensar já em modelos de negócio completamente fora da caixa, mas depois tenho uma recepção e tenho o meu negócio tradicional. Como é que isto se compatibiliza? Compatibiliza com a capacidade das pessoas se ouvirem, de comunicarem e de se aceitarem, independentemente de estarem em motores diferentes. Tem a ver com as diversidades de gerações também. Ou seja, tu tens que ter esta capacidade. Como é que isto se trabalha? Eu continuo a achar que é o tema da... A tua autoconfiança tem que ter este outro lado, que é o lado da humildade e a capacidade de tu ouvires os outros. E de perceberes, em alguns casos, não vais fazer à tua velocidade, vais fazer à velocidade daquela pessoa. E que se calhar até é mais correto às vezes. Sim. Isso e não só. Esta pessoa, se calhar, precisa de ti para a influenciares e a ajudares a andar mais depressa. E se tu só lhe estiveres a passar à frente e que ela está a andar devagar, não chega. E, portanto, tens que ter aqui um papel, e isso é um papel de liderança. Sim, sim. E conta-me já agora, se calhar uma excelente... gostava muito de ouvir esta resposta para terminarmos em beleza esta conversa. Já vou pôr expressão. Mas eu gosto desta expressão. Que é... O que é que dizem os teus olhos? Mais ou menos. Como é que tu gostavas de ser lembrada pela tua equipa? E pelas pessoas com quem trabalhaste? Eu acho que gostava pela parte da criatividade, definitivamente. E por esta... eu gosto da intensidade. Okay? Não vejo isso como uma desvantagem. Não é? Acho que Percebo que em alguns casos possa ser overwhelming, não é? Não temos aqui uma expressão em português que funciona assim, mas que às vezes eu ocupo muito espaço, não é? E pode criar algum constrangimento, mas eu gostava de ser lembrada por isso. E muito pela criatividade, porque eu acho que acho que é fantástico como nós às vezes conseguimos pensar em coisas que nem nós percebemos onde é que vieram. E conseguimos criar e fazer histórias e virar a coisa ao contrário. E eu tenho uma sorte gigante, porque, na verdade, tenho trabalhado em empresas, se calhar, não tão óbvias, não tão... E temos conseguido, e tenho trabalhado com pessoas que me estão a ajudar a desconstruirmos aquilo que às vezes são preconceitos contra áreas de negócio e tornar as coisas muito mais fun com estratégia. Fun com estratégia. Fala só um bocadinho disso. Sim. Eu muitas das vezes deparo-me com pessoas muito criativas e eu sou 100% apologista da criatividade, mas é o criar por criar. Sem estratégia, sem alcançar um objetivo. Eu acredito que nós fazemos campanhas criativas aqui na Randstad, mas nem todas temos KPIs e temos objetivos que estão diretamente ligados ao negócio da empresa e ao posicionamento da marca. E isso é o que não pode deixar de existir. E isso é o que eu acho que é a parte mais fun do nosso trabalho. Não é? Que é como é que eu ponho criatividade. E eu acho que sempre fiz isso. Eu juro que não demora muito tempo. Não, tens o tempo que quiseres. Eu lembro-me quando era, para não estar a pegar aqui no exemplo da Randstad, quando eu era jornalista de um programa de ciência e tecnologia, portanto tinha ali uma série, falava muito de laboratórios, etc. E eu lembro-me na altura que eu gostava de ter ido ao Boom Festival. Okay? Boom Festival é música, não tem absolutamente nada a ver com ciência e tecnologia. Não é verdade. E eu acho que é essa capacidade, ou seja, o que é que eu senti que no programa falar de ciência e tecnologia não pode ser só laboratórios e não pode ser só o tema das internets, etc. E então o que eu fiz foi olhar para o Boom Festival e o Boom Festival tem uma característica que é ter imensos VJs.
e os VJs, na verdade... O que é um VJ? No fundo, tens o disco jockey e tens um vídeo jockey. No fundo, conseguires ligar aqui a parte, não só da música, visuais. Mas a parte do visual também, e como é que tudo isso se articula. E, portanto, fizemos uma parte da reportagem com os VJs, e perceber como é que, de alguma forma, estes VJs se interligavam, e depois outra, que é o Boom Festival está diretamente ligado a uma cultura mais ligada aos maias e aos incas e aos produtos naturais, mas com efeitos psicotrópicos. E, portanto, tem um conjunto de speakers, inclusivamente no festival, que são biólogos, que são investigadores, sempre à procura das plantas psicotrópicas, mas whatever. E a verdade é que nós fizemos 2 reportagens, uma sobre esta componente de ciência e o que é que se procura nestas plantas para ir buscar estas tais substâncias psicotrópicas. As ayahuascas. As ayahuascas. O biólogo que eu entrevistei estava a fazer uma investigação da ayahuasca da Amazónia. E ele explicava e contava-te a quantidade de vegetais que tu tens e que consomes e que, por exemplo, muitas das vezes não consomes a casca porque tem efeitos psicotrópicos. Mas de coisas tão simples, sei lá, como cenouras, batatas... É sério? E depois tinha a ver com quantidades. E, portanto, ele desmistificava um bocadinho o conceito. Ele era um biólogo inglês. Que giro. E a verdade é que tu tens sempre várias perspectivas para ver as coisas. Na verdade, um festival de música não tinha absolutamente nada a ver com ciência e tecnologia. Mas tudo depende do ângulo da abordagem. E desta capacidade de tu não veres pelo local mais óbvio. E eu acho que é isso um bocadinho que eu gostava de ser lembrada por isso. Porque eu acho que em todo o meu percurso sempre tentei ver pelo outro lado. E porque vivo e gosto das coisas intensamente, de conseguir contaminar as pessoas que estão à minha volta, de sentirem essa intensidade também e verem as coisas por este outro prisma. Mas sempre com essa componente de estratégia, relação com a marca, tem que fazer sentido. Não vais porque sim. Não? Completamente. Ora, obrigadíssimo, Inês. Ficamos assim. É isto. Espero que tenham gostado e até à próxima.